Quanto maior o problema, maior a necessidade do meu cliente. É aquela brincadeira que a gente faz. 3 estratégias fundamentais. Testa, testa e testa. 2 formas ali de você, de repente, quebrar. Uma é você não vender e a outra é você vender e não conseguir entregar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começamos agora mais um episódio do podcast Lucro Certo. Lembrando que nós estamos aqui toda terça-feira no YouTube a partir das 17h45 e também em todas as plataformas de áudio. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Se você não deixou o seu like no vídeo, já deixa aí. Curte o vídeo agora. Ah, mas eu não sei se eu vou gostar. Se você não gostar, você volta e tira o seu like depois. Já deixa a curtida do seu like no vídeo e tá tudo certo. Fechado? Faz aí que você vai ver que não cai o dedo. E hoje eu tô aqui, você deve estar estranhando que eu tô aqui no meio. Quando eu estou no meio é porque tem gente do lado direito e tem gente também no meu lado esquerdo. Trouxe 2 caras aqui que vieram de longe para falar para você e para trazer um conteúdo que certamente vai fazer muita diferença no teu negócio, na tua visão, principalmente de marketing e vendas. Como vocês sabem, eu não gosto de apresentar ninguém, eu gosto que eles se apresentem. Então nós vamos começar aqui com o Vinícius, que vai se apresentar, e depois o outro se apresenta e a gente vai dizer quem é. Vinícius. Vamos lá, valeu Sullivan pela introdução, me chamo Vinícius Colli, eu sou sócio executivo da V4 Company. V4 hoje é uma assessoria de marketing digital, a gente tem mais de 10 anos no mercado, trabalhando não só focado em marketing, mas também focado muito em vendas, né? É um trabalho que a gente fala mais focado em performance. A gente vai explanar um pouco mais sobre essa vertical que é extremamente importante dentro das empresas que acabam ficando um pouco de lado e, além disso, fazer uma correlação também com o próprio nome do podcast, né? Lucro Certo. Então, trazer um pouco de visão em torno de dados dentro do marketing que é extremamente importante. Então, fica aí a minha contribuição. E aqui, do meu lado esquerdo, o Gustavo, que vai se apresentar agora. E aí, Sullivan, Gustavo, primeiro, bem-vindo. muito obrigado aí pelo convite, obrigado pela recepção. Sou Gustavo Figueiredo aí pro pessoal de casa, sou sócio também da V4 Company, o Colli já deu ali um prelúdio, né, uma introdução, e eu acredito que tem total sentido com o que a galera tá buscando em termos de lucro, né, ter uma boa estratégia alinhada, tanto com um parceiro que vai te ajudar a fazer isso, quanto insights que você pode tirar daqui e fazer hoje mesmo, né, na sua empresa, enfim, e eu acho que a gente vai conseguir elaborar alguns desses insights aqui hoje. Exatamente. Obrigado novamente aí pelo convite. Exato. Vinícius, como é que você entrou no marketing? Como é que você entrou nesse mundo de agência, vamos dizer assim? Boa. Na verdade, assim, eu digo que eu não escolhi o marketing me escolheu. Porque eu tenho mais ou menos aí desde os meus 12 anos, são mais ou menos 4 anos no marketing, mas eu trabalho desde os meus 12, 13 anos, vim da área de software, passei pela área de desenvolvimento. Então, dentro dessa área, eu tive muita bagagem para entender como era a gestão em si de um negócio, né? Porque, empresa familiar, e comecei a entender que para um negócio funcionar, ele tinha que ter várias verticais. E aí isso foi me dando bagagem especificamente, né, para mim começar a empreender. O intraempreendedor sempre esteve dentro de mim. E aí eu saí desse negócio familiar com 16 anos, fui para o mercado de trabalho, mais especificamente fui para a faculdade, comecei a fazer faculdade, fiz direito, parei direito. Depois eu entrei na parte nutricional, né, sou bacharel em nutrição. E ao longo da execução ali na faculdade, eu comecei a fazer cálculos, né, matemáticos. Eu falei, cara, trabalhar com nutrição prestando serviço, eu vou estar vendendo minha hora. A hora de um nutricionista hoje, dentro da realidade atual, no final das contas, não vai fechar a conta que eu espero. E o cara, a sua expectativa estava muito além do que você poderia conseguir. Estava desalinhada, né, com o que eu gostaria. E aí eu comecei a olhar para o mercado e falar, tenho que voltar para o mercado, tenho que empreender. Foi aí que eu voltei para dentro do mercado, comecei a trabalhar novamente na empresa familiar, já dessa vez na área de vendas. E aí eu falo que eu fui escolhido, porque na verdade, assim, o gerenciador me escolheu, né? O gerenciador nas segmentações da V4 me escolheu. Então, eu caí num anúncio patrocinado, né? Possivelmente muitos de vocês conhecem hoje, né, nessa realidade, o que é um anúncio patrocinado, mas lá atrás, há 4 anos atrás ainda, isso não era muito utilizado. E aí eu caí num anúncio onde o Denner, CEO e fundador da V4, ele saía de um Audi e falava, se você quer empreender no marketing digital, clica no botão abaixo e fale conosco. Quando eu cliquei nesse anúncio, eu entrei na página, foi assim, um fit muito grande com o que eu esperava, e de lá para cá, saí dessa área ali que eu estava voltando a atuar na empresa familiar,
E aí hoje a gente tem uma das maiores operações da V4. Então tem todo um histórico, toda uma bagagem, e hoje a gente opera a maior unidade franqueada da V4, fica em Sinop, fica no Mato Grosso, a gente acabou não falando disso, né? Mas isso também é uma das grandes vitórias que a gente conseguiu colocar dentro da nossa gestão, que é mesmo estar numa cidade pequena, numa região que não tem muita visibilidade em si, a gente conseguiu escalar uma das maiores operações da V4. Então foi mais ou menos essa minha trajetória aí até chegar no marketing digital. Por isso que eu falei que vem de longe para trazer conteúdo para vocês. É longe, é longe. E você, Gustavo, diferente do Vinícius, que é um cara da área de nutrição, e para o marketing isso não é muito usual. Exato. Da tua área já é muito mais usual, porque o engenheiro... Aliás, eu posso te dizer uma coisa, uma das coisas que eu aprendi dentro da gestão do meu negócio é que os melhores caras de tráfego são engenheiros. Isso é o que a gente anota embaixo, né, Gustavo? Vem desse ambiente da engenharia. A gente segmenta a nossa galera para trabalhar com a gente por aí, né? Essa visão mais analítica e tal. Ô Sullivan, você já falou em alguns episódios aqui uma coisa sobre o vendedor que eu acho que traz também um pouco da realidade do marqueteiro em si. E pensando no empresário, né? Quem tá em casa, você fala, porra, na empresa todo mundo vende. Não é verdade? Então, o vendedor vende... Se não vende, tem que ajudar a vender. Exato. Então, assim, todo mundo ali é meio vendedor. E pro empresário, essa realidade, quando a gente fala de marketing, eu acho que é bem parecida, assim. Que todo mundo anuncia a sua empresa, todo mundo se orgulha e coloca ela para jogo, fala sobre a sua empresa, todas as ocasiões que você tem a oportunidade de falar. Então, para mim, foi muito assim. Todas as oportunidades que eu tive de me envolver em algum projeto, seja operando diretamente ou não no marketing, eu tava fazendo marketing também. Assim como a gente fala, ou você tá vendendo e ajudando a vender, ou você faz marketing, ou você tá ajudando a fazer. Então, eu acho que sempre teve presente, né? E é uma coisa que a gente coloca muito em voga, assim, também com os nossos parceiros, que tem ou uma agência ou que tem uma equipe de marketing interna. Não é a agência, não é só a equipe que faz esse marketing em si. É todo um contexto, assim, do empreendedor que vai, de fato, fazer com que esse amor à marca, esse apego, essa energia colocada ali, de fato, no marketing, faça aquilo ali realmente render algum fruto, né? Mas enfim, eu venho também aqui de Franca, do interior de São Paulo, para Sinop, para fazer engenharia. E, cara, durante esse percurso, uma coisa que eu acho que todo mundo que começou a trabalhar com marketing em algum momento, pelo menos essa nova geração, foi muito com essa promessa, essa proposta financeira em si, né? De observar fontes de renda que até então não eram muito comuns. E foi assim o meu caminho também. Eu começo a empreender, na realidade, numa empresa júnior. Né? As universidades ali têm esse ambiente de empresa júnior, algumas delas. Ali já me faz uma primeira... já me dá um primeiro despertar. Fui ali da direção de marketing dessa empresa júnior, depois da direção geral. Mas enfim, durante esse percurso ali, você vai conhecendo esse cenário do marketing digital, que foi um processo em construção, que ainda está em construção, mas que no processo de pandemia foi muito acelerado. E aí foi nesse contexto ali que, como o Cole pontuou, a gente já estava com a assessoria, né, de marketing da V4, já estava acontecendo, já tinha alguns clientes, mas esse processo que envolveu a pandemia acelerou demais o percurso ali também e fez com que a gente conseguisse se estabelecer melhor nesse mercado. E hoje a gente tem ajudado ali mais de 3.500 empresas a viver esse marketing, né? Desde quem está ali prestando serviço, quanto o próprio empreendedor que está do outro lado fazendo isso acontecer. Gustavo e Vinícius, eu vejo uma coisa na cabeça do empreendedor brasileiro, que muitos não se atentaram ainda para a importância e a necessidade do marketing ligado ao seu negócio. Exato. Muitos não têm essa maturidade ainda, esse entendimento de que não é sobre ou eu faço marketing ou eu faço venda, é sobre fazer os dois. Eu preciso fazer os dois para alavancar o meu negócio. Quem é o cliente ideal de vocês e quem não é o cliente ideal de vocês? Pode até parecer duro a gente dizer não é o cliente ideal, né? Mas eu queria estereotipar esse cara que é o cliente e o cara que não é o cliente, dado o nível de maturidade, de entendimento desse empresário. Porque muitos que estão nos assistindo, às vezes olham e falam assim, pô, eu gostaria de fazer marketing digital no meu trabalho, né? Eu gostaria. E eu gosto de apartar, eu gosto de dizer o seguinte, cara, não é marketing digital, é marketing. Você precisa fazer marketing, né? Porque o marketing digital, esse termo, quando colocou o digital, ele ficou meio sucateado, a galera tá muito naquela história do arrasta pra cima, da promessa de ficar milionário e coisa e tal. E não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando de um trabalho muito bem estruturado, muito estratégico, muito bem pensado para gerar resultado para o negócio. E uma das coisas que vocês sabem que eu sou muito simpatizante do trabalho de vocês é sempre aquele olhar pro dado. Vamos mensurar, vamos metrificar, vamos olhar absolutamente tudo, qual é o retorno que o que está sendo investido está trazendo, o famoso ROI. Exato. Então assim, se a gente pudesse dizer quem é e quem não é o cliente de vocês
hoje, o que vocês me diriam nesse sentido? Boa. Vou fazer um eu vou colocar já pro Gustavo, só vou fazer um parênteses. O cliente ideal tá aqui, cara, na minha frente, é o Sullivan. Sullivan França é o cliente ideal. Pronto. Vamos estereotipar agora o Sullivan. Fez o corte, é isso, pessoal, obrigado. Fechou. Eu vejo assim, Sullivan, hoje a gente atende, em sua grande maioria, as PMEs. Então, vamos imaginar que o empreendedor, que às vezes está aqui, inclusive ouvindo a gente nesse momento, ele tem sim o potencial de ser um cliente case, digamos assim, né? Seja da V4 ou seja de qualquer parceiro nesse segmento de prestação de serviço de marketing. Agora, o que é o cerne, assim, que eu vejo que muitos negócios vão adiante com uma parceria como essa e muitos não vão? É o nível de consciência sobre o processo em si. Muitas pessoas estão vendendo no mercado... O nível de consciência do empreendedor sobre todo o processo de marketing. Tá, legal. Por que isso acontece, Sullivan? Como você falou, cara, a gente teve aqui um boom, né, com o digital em si. Vamos pensar que marketing é um mercado em movimento. Então, já era marketing antes, é marketing agora e vai ser marketing depois. Digital pela pluralidade de canais que surgiram ao longo desse percurso. Agora, se a gente for pensar na prática, essa promessa que vem do ponto de vista do resultado e que ficou muito sexy para todo mundo que acompanha a internet, esse arrasta para cima que você tanto cita, isso acaba causando no empreendedor uma falsa sensação de encurtar caminhos, de que é muito simples, de que é muito simples e de que aquilo ali vai gerar um resultado, assim, não existe uma bala de prata. Existe assim um trabalho, como você mencionou, um processo. Então o cliente ideal, se a gente for colocar assim em cima da mesa e destilar isso daqui, é o cara que entende que existe um processo, esse processo é feito a 4 mãos, não existe um canal campeão que é aquele que vai resolver, existe sim muito trabalho e existe uma concepção muito clara sobre o objetivo central, que é a venda, e os mecanismos que vão ser construídos, inclusive através do digital e não apenas somente dele, para poder atingir esse objetivo. O cliente ideal é aquele cara que consegue ter essa concepção, estuda também, é uma pessoa que está por dentro. O Cole falou brincando aqui, mas de fato, o Sullivan, você tem esse perfil pelo fato de você estudar, entender esse mercado. Hoje você, apesar de ter uma assessoria, você investe tempo conhecendo isso, na verdade? Com certeza, com certeza. Eu acho que tem uma coisa também, é o seguinte, muitas vezes o empreendedor brasileiro não quer estudar, ele não quer entender esse ponto a fundo. E você que está nos assistindo, se você quer implantar marketing dentro do seu negócio e fazer uso disso, eu digo o seguinte hoje, não importa qual seja o seu negócio, ou você vende na internet ou vende através da internet. Exato. Uma das duas coisas você vai ter que fazer, né? Ou as duas, quem sabe. Então assim, você vai ter que se aprofundar e vai ter que trabalhar esse seu desenvolvimento. Agora, vamos jogar essa bomba no colo do Vinícius? Deixa ele dizer quem não é o cliente. Quem não é o teu cliente? Cara, assim, eu acho que até resumindo um pouco mais, né, de quem não é o cliente, eu vejo assim, que dentro do empresário, as PMEs, quando a gente fala de PME, a gente está falando de cerca de 90 e poucos % das empresas hoje no Brasil, né? E a maioria das pessoas, elas olham pro meio empresarial como uma mudança de vida. Só que quando começa a empreender, de fato, você tem 2 caminhos que você vai bifurcar, né? Você tem o empreendedor, o cara que tá ali colocando a pele em risco, mas daqui a pouco tu tem que mudar o teu mindset para um empresário de fato. Perfeito. Onde tu vai olhar para várias verticais no negócio. Hoje, o nosso foco, ele está... O nosso não foco, vamos dizer assim, né? A gente não está buscando hoje, nesse contexto atual que a gente está inserido, o empreendedor, né? Por que o empreendedor? Porque o empreendedor, ele vai ter 5 braços. Ele vai ter que olhar para financeiro, operação, entrega, ele vai ter que olhar para marketing, vendas como um todo. Esse cara, ele não está num processo de maturação ideal ainda para ter uma assessoria de fato com a V4. Contudo, esse processo ele deve ser estruturado na cabeça dele como numa educação continuada, para chegar no momento ideal de fato, com faturamento equalizado, com um bom produto, ou um bom serviço, com a boa demanda dentro desse mercado que ele está inserido, desse share de mercado que ele está inserido, para daí de fato sim, o que a gente cobra no mercado, o valor em si de mercado de uma assessoria, ele ser equalizado dentro da sua gestão, dentro do seu DRE, para daí conseguir fechar a conta de fato, né? Então, o que eu vejo, resumindo, são 2 momentos, né? O empreendedor que precisa ainda olhar para essas verticais e que ainda não está nesse processo ideal, para daí sim, depois ele passar de fato a ter um teto mínimo de faturamento, que hoje o nosso teto mínimo é R$100 mil mensais, para daí sim constituir dentro de um cenário a contratação da V4. Eu vejo que tem muita gente, já vi muita gente falando o seguinte, não, faz o negócio crescer, depois você organiza. Ou seja, faz de qualquer jeito, depois você organiza. Primeiro o progresso, depois a ordem, né? Tem muito esse estilo. Tem muito essa fala no mercado.
Em parte, eu até digo que em alguns casos isso pode até funcionar, mas eu posso dizer que na maioria dos casos isso não funciona. O que eu sempre falo, principalmente nos meus grupos de mentoria, é o seguinte, cara, planejamento e estratégia não é coisa de empresa grande, é coisa para sua empresa ser grande. Né? Então, se você quer que o seu negócio cresça, quer que ele seja grande, você tem que ter um mínimo de planejamento e um mínimo de estratégia para você conseguir colher resultados. Então, a gente pode dizer que, de repente, o teu cliente não ideal é o cara que não tem nada de planejamento, nada de estratégia, e ele, se ele não tem planejamento, não tem estratégia, consequentemente ele não tem consciência da importância dessas duas coisas. Está maturando o produto e o serviço para o mercado. Eu acho que mais que isso ainda, Sullivan, ele pode até ter um certo planejamento, ele pode até ser um empresário estratégico ali no ponto de vista das multiverticais que tem dentro da empresa, só que se ele tiver com uma expectativa desalinhada, é aquilo que eu citei, se ele não tem esse nível de consciência para entender que aquilo é uma parte de um todo, ele também não é ideal, sabe? Porque ele vai colocar um peso tão grande dentro de uma parceria como essa, que ele vai acabar desassistindo uma fatia da responsabilidade interna de gerar esse resultado, que é dele. Né? Então, acho que sim, além dessa questão do planejamento, de ser uma pessoa estratégica que olha para isso, é de também ser uma pessoa que tem uma expectativa alinhada com a realidade do mercado. E convenhamos, né, Sullivan? A gente que está aqui comprando lead, né? Vamos falar a linguagem aqui da galera, a gente está comprando oportunidades online, anunciando, investindo nas ferramentas, percebe a volatilidade que esse mercado tem. Perfeito. Então, assim, é uma pessoa também que consegue compreender que a gente está aqui vivendo algumas tendências, outras a gente surfa, outras não, e assim a gente vai conseguindo construir um histórico. Esse histórico de altos e baixos, algumas pessoas ali têm estômago, têm capacidade para lidar, extrair o melhor deles, e outras pessoas, no primeiro sinal de decréscimo, acham que não funciona, que vai embora e isso aqui não é para mim. Faz o contrato aqui, contrato ali e vai então, passando. Exato, e nunca consegue criar raiz estratégica para poder ter uma estratégia consistente. É né? legal isso que vocês estão falando de não construir raiz, de rasga um contrato aqui, faz outro ali e tal. Eu tava conversando com o Jonathan e com o Nathan esses dias aí, não me lembro que dia foi. Eu falei para ele o seguinte, falei, cara, tudo depende do nível de fodência do cliente. Os dois ficaram olhando para mim assim, tipo, o que você tá falando? Eu falei, cara... Que métrica é essa? Eu falei, eu vou te explicar, é muito simples, é o seguinte... O cara, para ser o teu cliente, depende do nível de fodência dele. Às vezes ele já se fudeu em várias agências e ele chega para você com um grau de maturidade muito mais alto. Esse é o cliente ideal. Exato. Sabe, pô, o cara já tomou tanto na cabeça no mercado que ele chega e ele fala, não, porra, cheguei no lugar certo. Agora, se o cara também não tomou na cabeça em alguns lugares, às vezes ele olha pra você como você que fudeu com a vida dele. Você foi o cara que prejudicou ele. Então esse acordo, né, esse combinado de início de jornada, ele é muito importante. Você quer ver uma coisa interessante? Nos meus grupos de mentoria, eu tenho muita gente que chega e fala assim, Sullivan, eu tenho um caso de uma menina nutricionista, inclusive. Aí ela veio com as consultas dela, tal, tava fazendo um processo ali, um resultado pequeno e tal. Eu brinco que a gente soprou, tirou o pó, ajustou algumas coisas estrategicamente para ela lá, pum, fez coisa de 26 vendas numa semana, de uma semana para outra. Aí eu falei, legal, surfa na onda dessa campanha mais uma semana, duas, porque isso vai cair. Cara, na terceira semana ela chegou pra mim e falou, o lead que tava vindo por 5, tá vindo agora por 35. Eu falei, bem-vindo ao mundo real. Exato. Começa o jogo de novo, que comecem os jogos, refaz campanha, muda criativo, muda copy, muda tudo lá. Mas isso eu vou ter que fazer quantas vezes? Eu falei, quantas vezes o resultado cair? Exato. Então não tem um mundo ideal, cara. O criativo, ele tem prazo de validade. E perceba, isso daqui é uma coisa que você pode tirar pra certo. E isso já te confere uma vantagem. Porque uma coisa é a pessoa desavisada achar que um certo resultado ele é perene e tal. Outra coisa é você saber dessa volatilidade e já se antecipar, se preparar. Se essa pessoa não tem essa maturidade num momento como esse, ou ela desiste, ou ela acha que já não é mais pra ela. Ó, é um exemplo recente. A gente tava ali num lead, numa campanha, né, com um parceiro nosso, no nicho de odontologia, e que, pô, de 20 para 120 é um upside imenso, né? Se o cara não tem ali um fluxo, se ele já não tem... O lead saiu de 20 para 120. Então, assim, né, a gente fica observando o que a gente precisa fazer para poder mexer nesse ponteiro. E aí, nas vias de fato, se você for pensar no que é a compra de um lead, é você pegar uma pessoa que tá ali no momento de entretenimento ou qualquer outra coisa, roubar a atenção dela por um minuto, porque o digital, Sullivan, se a gente for trocar em miúdos pra galera que às vezes ainda não tem uma estratégia de marketing digital em si na sua empresa e tudo mais, ela, resumidamente, é sobre transformar ali segundos em minutos, minutos em horas, horas em alguma coisa
coisa que você tem como objetivo, que é faturamento, é lucro certo. Perfeito. Então, assim, em última instância, o que a gente faz numa situação de adversidade como essa, né? De uma mudança tão drástica num custo por lead, que é um indicador tão importante pra gente. Cara, é de parar tudo, se reinventar e entender que aquilo que você tá anunciando hoje, amanhã tá velho. Não funciona mais. Já era, já e foi. E aí, esse pensamento que é líquido, né, do digital, e a gente precisa se adequar a ele, faz com que a gente esteja constantemente em movimento. Então, o empreendedor que está introduzindo esse tipo de estratégia, e falando do cliente ideal, é justamente essa pessoa que sabe que para poder atingir esses objetivos, ele não vai parar nunca. E a pessoa que está assessorando ele tem que estar em comum acordo com ele. Agora, uma coisa que você falou, Sullivan, até para jogar isso aqui na roda. Olha que responsabilidade que a gente, enquanto prestador de serviço, tem na percepção sobre a construção de um cliente que venha a ser ideal em algum momento. Você citou sobre experiências anteriores. É assim com o empreendedor também, né? Se ele quer ter o cliente ideal, ele tem que construir a jornada de entrega ideal para ele tem que ter, seja um cara que vende produtos ou serviços, ele tem que ter essa jornada que facilite ou que faça com que essa pessoa perceba valor, porque no final das contas o cliente ideal é o cliente satisfeito. Então, a gente construir essa jornada é responsabilidade nossa também e vai gerar essa percepção no mercado e, eventualmente, ele vai ser o seu ou o cliente de alguém, ideal ou não, né? Então, é um parênteses assim, que eu acho muito importante também. A gente olha muito para isso assim também. Eu acho que passa por uma série de fatores. Uma delas é o cara até não entender quem é o cliente dele. A maioria dos empreendedores, eles não possuem um conhecimento, não vou dizer nem profundo. Profundo já é pedir demais. Ele não possui o mínimo de conhecimento sobre o cliente dele, né? Exato. Uma das coisas que eu gosto muito, eu esqueci, tem um gringo, um americano, que eu estava até assistindo um vídeo dele hoje cedo e ele esqueci o nome dele aqui para poder dar crédito. E ele falou uma coisa que eu achei muito, muito sensata. Ele falou o seguinte, cara, primeiro eu preciso entender qual é o problema. Quando eu entendo qual é o problema, eu vou entender a necessidade daquele meu cliente. Então, logo, se eu resolver aquele problema, eu resolvo a necessidade daquele meu cliente. Legal, até aí não tem novidade. Estamos careca de saber disso. Né? Só que uma coisa legal que ele falou é o seguinte, quanto maior o problema, maior a necessidade do meu cliente. Quanto maior a necessidade dele, mais eu posso cobrar. Então, mais caro é o meu serviço. Então, para você que é empreendedor que está nos assistindo, é o seguinte, cara, se você aprofunda para conhecer o seu cliente, significa que você está aprofundando um conhecimento que vai, contrapartida, fazer com que você possa valorizar o teu produto cada vez mais. Né? Então, não é só sobre o trabalho de aprofundar, mas sim de conseguir agregar valor no teu negócio. E quando a gente olha para isso, Gustavo, Vinícius, tem um outro problema muito sério aí, que é as pessoas não entenderem a importância dos canais, né, que a gente citou aqui, e o que esses canais trazem. Eu vejo que tem muita gente que tem uma verdadeira obsessão por Instagram. É Instagram. Amigo, tem mais de 20 canais para você anunciar, para você trazer gente. Como é que vocês trabalham essa desmistificação, vamos dizer assim, da obsessão do cliente com relação ao Instagram, para que ele olhe para outros canais dentro do negócio de vocês? Cara, primeiro a gente... Tudo hoje dentro da V4 é fundamentado através de metodologia, né? A nossa própria prestação de serviço ela é baseada em uma metodologia. Metodologia V4 é tráfego, engajamento, conversão e retenção. Então, quando a gente está falando sobre tráfego especificamente, a gente tem ali vários canais dentro do digital, mas se eu olhar fora do digital, tem dezenas também de outros canais. Aí você perde as contas. Perde as contas que a gente pode utilizar para dentro do modelo de negócio. Mas tem uma outra metodologia que é extremamente importante e vale também a gente colocar na roda aqui depois de debater, que é o chamado Growth, né? Que é o Growth Hacking, que normalmente a gente utiliza hoje, que é gerar várias ideias ou gerar várias hipóteses para a gente encontrar o melhor caminho que a gente possa crescer o mais rápido possível aquele negócio. Então, quando a gente está falando disso, de teste, volumetria de teste, tráfego é mais um dos canais que a gente pode fazer volumetria de teste. Então, a gente sempre utiliza o que eu estou falando aqui para o cliente, balizando ele, que não é só testar o Instagram. A gente pode testar o Instagram em conjunto com o Facebook, em conjunto com o Google, com todas as plataformas, por exemplo, da Meta, que corrobora com o WhatsApp, com dezenas de outras ferramentas. E com TikTok agora também, com tantos outros. Mas o growth, ele tem que estar inserido nessa fala, nessa percepção do cliente e da pessoa que está fazendo essas aplicações para descobrir os melhores vieses ali que a gente pode escalar o negócio. Né? Então, o grande lance que eu vejo é exatamente isso. Muito Gustavo, bom. Se a gente pudesse explicar, o Gustavo ou o Vinícius, ou os dois ao mesmo tempo, se a gente pudesse explicar para quem está nos assistindo, em poucas palavras, eu sei que é complexo. O que é growth?
Growth. Vamos Pra lá. galera entender o que é growth. Vamos entrar em growth e eu vou só fazer um passo atrás aqui, porque essa questão de canal, ela conversa diretamente com o que a gente está falando do cliente ideal. Então, assim, antes desse empreendedor, dessa pessoa procurar um canal para anunciar, antes dele achar que existe um canal que é o centro das atenções dele, ele precisa entender, primeiramente, qual que é a sua persona, que é o fato que a gente estava falando, e aí tem o ICP, né? O Ideal Customer Profile. Qual que é o perfil de cliente ideal? Entender o ICP, entender mais profundamente a persona, é entender o comportamento do seu cliente. Que às vezes o cliente dele não tá no Instagram ou na rede que ele tem obsessão por ela. Esse é o ponto central. Então, entender o comportamento é entender. Uma vez que essa pessoa vai pro digital e tem a possibilidade de se pegar numa situação de compra, como que ela acontece? Ele tá viajando aqui, de repente zapeando, né? Aquele famoso Reels ali antes de, enfim, dormir. Aí, é nesse momento em que ele encontra uma publicidade e avança para uma compra? Ou não? De repente ele tá numa situação de necessidade, ele precisa pesquisar. Ou não, ele tem um sistema que é muito do comportamento dele de avaliação em marketplaces, dependendo do produto, e é ali que ele se encontra em momento de compra. Então, assim, antes de qualquer coisa, é entender qual que é a jornada até a compra em si. A jornada de compra desse ICP que você, como empreendedor, tem. Ali você já vai, assim, excluir 90% dos canais. Às vezes, você quer ver uma coisa? Às vezes eu falo no meu grupo de mentoria, eu falo o seguinte, eu falo, galera, a primeira coisa que você precisa entender, dependendo da mídia que você tiver, do canal que você estiver anunciando, você está lidando com níveis de consciência diferentes. Diferente. Por exemplo, se você está no Google, o cara que vai lá pro Google e digita, falando para quem está nos assistindo que é leigo, o cara vai lá que digita assim, ó, curso de X. Esse cara ele já tem em mente uma necessidade e foi isso que fez ele ir para o Google. Eu sempre brinco que o Google é o maior resolvedor de problemas hoje. Porque você vai para o Google quando você tem um problema. Exato. Então, se você tem um problema e vai para o Google, o nível de consciência é maior, porque eu já quero resolver algo. Agora, se eu tô zapeando no Instagram, num TikTok, num Facebook, e eu vejo um anúncio, o meu nível de consciência pode ser infinitamente menor do que aquele cara que foi para o Google. Então, ter essa noção faz com que você mude a sua abordagem dentro dos canais. Exato. É a estratégia, inclusive, também. Isso é uma das maiores dificuldades para colocar na cabeça da galera, principalmente em grupo de mentoria. É o cara conseguir entender isso, principalmente quem não tem uma musculatura e maturidade de marketing. E não é que ele não pode, né? De fato, Sim, o cara conseguir entender e visualizar E isso. não é que ele não pode estar em um nem em outro, é justamente Exato. isso. É o timing do seu funil, a comunicação que você vai ajustar para estar em cada um desses canais. Eu brinco que não é sobre não estar, é sobre como estarei. Como eu vou estar nessas, né? Exato. É isso. E assim, a compreensão dessa pluralidade de canais e acertar naquele que te entrega maior escala é um exemplo de growth. Então, assim, se a gente pudesse resumir, growth é encontrar a alavanca de crescimento através de metodologias onde você vai estar sempre analisando, testando, priorizando e fazendo isso aqui novamente. Então, é análise, priorização, teste continuadamente. E assim, a gente quando fala de canais, dentro de um mesmo canal, né? Você pode testar múltiplos canais, mas dentro de um único canal, que seja o Instagram, esse cara que é apaixonado pelo Instagram, que seja o Instagram. Dentro do próprio Instagram, você tem uma série de possibilidades de teste que vão te garantir, de fato, uma melhor ou pior performance. Então, ali dentro, não é que se você não performou legal numa primeira tentativa, quer dizer que aquele canal não funciona ou ele não é pra você. É isso que você tá falando. De repente você fez de uma forma que não conseguiu pegar o público no momento ou no nível de consciência que ele se encontra ali. Então, o que a gente tem em termos de growth nesses casos? É ter uma bateria de testes de criativos, copies, vídeos. Você tá falando A, agora você tá falando B, e aí você vai colocar A e B para correr juntos e ver o quanto que isso mexe o ponteiro. Então, growth, assim, pro empreendedor ou pra pessoa que tá aqui buscando trazer alguma coisa para implementar no dia a dia, eu diria que é a mentalidade de crescimento. É uma mentalidade acima de qualquer coisa. Sim, growth, é né? um mindset, sem dúvida dúvida nenhuma. É uma mentalidade nenhuma. de crescimento que, ao ser aplicada nos negócios, te coloca numa posição analítica para sempre estar questionando a sua estratégia em prol de alguma melhoria ou de algum crescimento. Então, a gente sempre fez assim. Não, porra, a gente vai fazer assim, assim, por dados e por, mais que isso também, de conseguir, a partir de uma análise histórica, ser mais preditivo com relação às possibilidades de futuro. Perceba, não é futuro, é as possibilidades. Então, é muito disso, assim, né? Não, e olha que louco, né? Quando você falou e introduziu a mentalidade, de fato, né, do growth, e isso não está correlacionado somente com marketing, né? O cara pode aplicar growth, por exemplo, dentro do próprio financeiro dele. Sim, Exato. sem dúvida. Conseguir diminuir custo operacional para ele, inclusive, ter lucro certo.
Essa mentalidade que tu colocou na mesa é o game changer, né? É o que... E eu vou além, que é uma coisa que eu que já tive a oportunidade de fazer aqui as imersões, treinamentos do Sullivan, o growth em si é uma mentalidade que, se aplicada na vida, tem questões pessoais também, vão impactar num desenvolvimento muito, muito grande do ponto de vista pessoal. E se tem uma coisa que impacta na nossa capacidade de realização, seja empresarial, é justamente esse nosso desenvolvimento pessoal. Então, o growth é uma mentalidade que, sim, é aplicada muito no marketing, a gente fala isso em termos de aquisição de público, é aplicada, como o Vinícius falou, financeiramente, é aplicada no RH, mas é aplicada na vida como um todo. A gente vive essa filosofia, é uma cultura que as empresas podem adotar e faz com que todo mundo, né, da zeladora até de fato ali o CEO, esteja pensando no crescimento. Isso é uma coisa que faz muita diferença assim para nós, é a cultura da V4. O Gustavo e Vinícius, vou fazer uma provocação com vocês dois agora. Uma vez eu estava conversando com um amigo, ele é assessor de imprensa. Uhum. E ele falou o seguinte, Sullivan, um dos grandes desafios é às vezes quando a gente pega um cliente e o cliente tem um negócio que é muito difícil falar. Então, ele citou um exemplo de um cara que tinha uma fábrica de dobradiças. E o cara queria que fizesse assessoria de imprensa das dobradiças. Ele, cara, como é que eu vou gerar matéria para falar de dobradiça? Como é que eu vou conseguir penetração num programa de televisão para esse cara ir lá falar de dobradiça? Então a gente ia criando release, ia trabalhando e para conseguir comunicar. Quem foi? Não precisa, obviamente, dizer quem foi a empresa e tal, mas já teve aquele cara de chegar na agência e falar assim, entrou um contrato aqui, o negócio do cara é um negócio dobradiça, por exemplo, e você fala assim, cara, como diabo nós vamos fazer o marketing disso? Tem coisa que não dá para fazer, por exemplo? É difícil. Ou não dá, ou é extremamente trabalhoso, não que não dê? A gente tem alguns exemplos, por exemplo, de indústria, assim, que dependendo do segmento, fica extremamente desafiador em si. Mas eu nunca digo que não dá, porque é como a gente falou, marketing em si, mercado em movimento. Beleza, vai ser mais prático para alguns, porque é mais fácil gerar conteúdo. Sim. Mas o processo em si, ele tem as suas... como que eu posso dizer? Existem alguns padrões que você pode replicar. A metodologia da V4, em termos de tráfego, engajamento, conversão e retenção, ela numa posição como essa, nas dobradiças da vida, ela justamente iria verificar o que já funciona, o que a gente tem de benchmarking. Alguém, Sullivan, em algum lugar deve estar fazendo alguma coisa. E a gente, assim, precisa identificar o que dessa coisa funciona, o que pode vir a funcionar melhor, e a gente, a partir de uma base, construir, de fato, possibilidades. Existe, sim, dificuldade em uma série de segmentos, mas eu acho que isso não é desculpa para a gente buscar se reinventar, colocar possibilidades na mesa. E eu vejo que, assim, no final das contas, a gente consegue trabalhar, assim, pelo menos uma questão mais institucional. Dá para falar, dá para a gente procurar ali dentro uma questão que envolva os próprios founders, as pessoas que estão por trás daquele negócio para gerar um pouco mais a cara da empresa através dessa credibilidade que tá ali na... Então, assim, dá, cara, dá. É só uma questão realmente de colocar na mesa e esgotar as possibilidades, né? Eu sou muito fã dessa sua fala. Eu acho que sempre dá para fazer alguma coisa, dependendo do que seja. Mas você tocou numa coisa no meio da sua fala que também ela é bem complexa, eu queria ouvir a tua opinião com relação a isso. Uhum. Uma das coisas que eu mais encontro como desafio, por exemplo, nos grupos de mentoria, é a galera não se conscientizar de que ela precisa gerar o conteúdo. Putz. Isso é muito difícil, porque você diz pro cara o seguinte, cara, se você não gera conteúdo, não tem como falar do seu negócio, não tem como falar de você. E gerar conteúdo, a gente sabe que demanda trabalho, demanda esforço, demanda tempo para isso. E demanda investimento, inclusive, não só de tempo, mas dinheiro. Como é que é essa geração de conteúdo por parte dos seus clientes? Vocês também percebem esse desafio? Esse é um desafio no dia a dia? Como é que é isso? É um desafio, Sullivan. Assim, o Cole vai complementar bem. Continuada, né? Tem que... A gente fala muito disso, né? Da educação em si, a forma como a gente quer passar a importância disso. Mas volta naquilo que a gente estava falando no começo. Quem que é o marqueteiro em si do negócio? Por isso que a gente fala da importância de todo mundo se comprometer com isso. Eu vejo que, assim, alguns dos nossos parceiros, eles conseguem compreender essa importância com muito mais facilidade. E mesmo com dificuldade de botar a cara, que não é fácil... Sim. Né? Algumas pessoas low profile, tal, Gustavo, preciso pôr a cara à frente. Não é uma questão de necessidade intrínseca. Você tem formas de conseguir operar essa geração de conteúdo paralelamente à sua imagem. Agora, uma pessoa que se compromete, né, que consegue colocar a sua imagem para trabalhar a favor da sua própria empresa também, tende a ter um processo de catalisação, de aceleração. Facilita acelera, muito. Rampa mais rápido. Então vamos pensar assim comigo. Eu tenho assim uma galera que depende exclusivamente de colocar a sua imagem, porque é justamente a imagem
que faz vender o produto. E eu tenho as pessoas que têm um produto ou um serviço e que podem encaixar a sua imagem para poder acelerar esse processo. Quantos por cento faz, Sullivan? Bem honestamente contigo, menos 50%. Sabe? Porque a galera tem muito esse receio. Eu entendo o receio, não é fácil. Colocar a cara, se expor, mais do que investimento de tempo e dinheiro, tem um investimento de energia ali, né? A gente sabe hoje com a internet... E falar pra câmera não é nada fácil, não, né, cara? Falar e se preocupar como isso vai ser percebido, ouvido e interpretado. Então, assim, hoje a gente vive uma realidade que a informação, ela roda com muita facilidade e os pontos de vista são distintos, eles se conflitam em vários momentos. Então, eu entendo as pessoas que têm um certo receio. Agora, até onde você vai pelo seu negócio, né? Até onde que você está disposto? Onde você está disposto aí, né? Então, assim, eu entendo que é low profile, mas eu entendo muito mais, assim, quem vai até os limites para conseguir, enfim, tirar esse proveito da imagem. Uma coisa que eu posso colaborar, eu acho que com toda a fala do Gustavo, beleza, eu não faço, eu não quero ou eu não sei, vou pro mercado, olhar o que tem de conteúdo para mim poder desenvolver essa competência, né, que falta em mim. Porque quem tá assistindo a gente aqui agora, nesse momento, é o cara que ele tá buscando algum tipo de conteúdo. Né? Seja nesse sentido. Nesse sentido. Seja nesse sentido, ou seja para gerenciar o melhor negócio. Então, o que eu quero deixar aqui de ressalva é uma referência de como ele pode consumir e aplicar, de fato, isso dentro dos próprios conteúdos, que é uma provocação que eu vou fazer aqui, que é o que a gente sempre... A minha base, ela vem desse livro, que é As Armas da Persuasão, Robert Cialdini. E esse foi uma das coisas assim que me fez começar a ter mais nível de consciência na aplicação de conteúdos mais técnicos, por exemplo, e que eu comecei a fazer diretamente no meu negócio. Então, pô, tu que tá aí do outro lado assistindo, consumindo conteúdo, certamente este livro é um livro que vai destravar algumas possibilidades de produzir conteúdos facilmente ali dentro do... Agora, você não acha também, Vinícius, eu trago aqui para vocês sempre coisas que eu estou escutando em sala de aula, em mentoria, em bate-papos aqui, podcast, é o seguinte, tem muita gente que associa a produção de conteúdo a uma coisa chamada ostentação. Como é que vocês acabam vendo isso? Porque muitas vezes o cara está nos assistindo e ele fala o seguinte, beleza, eu preciso gerar conteúdo, mas se eu for gerar conteúdo como fulano de tal, eu não tenho a Porsche para postar, eu não tenho a casona para postar, eu não viajo tanto para postar. Como é que você vê a ostentação com relação a isso? Vamos por isso é interessante. Tem até uma quebra de padrão, né? Inclusive. Uma quebra de padrão. Tem uma quebra de padrão que eu vi, inclusive, até o próprio o Anderson Nunes fazendo. Pô, ele sai, começa a fazer um storytelling ali, ele sai de uma mansão. Pô, você quer ter uma mansão igual essa? O Whindersson Nunes. Eu vi esse vídeo. Ele saindo de uma mansão e falando exatamente isso, né? Pô, você quer ter uma mansão igual essa? Pô... Não sou eu proprietário, mas vamos lá, eu vou te ajudar a chegar até lá. Bom, primeiro, voltando assim até um ponto antes de chegar nessa questão da ostentação, é o que trava às vezes a pessoa de se expor ou de usar a sua imagem a favor do seu negócio. Existe um apego muito grande à imagem, como se aquilo fosse um bem tão precioso ao ponto de você não poder arranhar. Todo mundo é bonito igual a gente, cara. Então aí tem essa limitação. Tem essa limitação, mas aí cada um seu cada qual, né? Exato, mas assim, existe também aquele fator que é tipo, você dá muita importância, né, pra sua imagem ao ponto de às vezes não colocar isso pra jogo e tal. Então assim, esse desapego ao ego também faz com que a gente às vezes se coloque mais à disposição de usar a nossa imagem a favor do nosso negócio também. Isso é um hack assim também que eu sempre utilizo quando eu preciso fazer esse tipo de intervenção. O Denner Lippert da própria V4 fala, cara, o que eu preciso fazer pra vender a V4? Pô, eu preciso fazer stories? Eu preciso fazer live? Eu preciso fazer um podcast? Eu vou fazer então, pô, foda-se. Então, assim, é muito nesse sentido, assim, que a gente vê que é uma primeira chave que destrava, assim, é esse desapego à imagem, esse desapego ao ego para poder utilizar em prol de algo maior. Agora, sobre a ostentação em si, Sullivan, eu vejo que o que existe quando você começa a fazer conteúdo, e aí fica aqui uma visão também pra galera, existe uma linha editorial. Dentro dessa linha editorial, você vai encontrar pontos de conectividade que vão gerar aqui o rapport, que a gente fala nessa conexão. Conexão imediata. Imediata com o seu público-alvo, seu ICP, né, a sua persona. Então, quando a gente tem uma linha editorial que é bem orquestrada, ela vai fazer coisas que parece pra galera de casa que são espontâneas e que elas são muito bem premeditadas. São muito bem premeditadas. Então, quando a gente observa alguém ostentando ou alguém indo por esse caminho, é que na concepção dela, na linha editorial dela, que foi percebida ali pelo seu staff ou por ela mesma, ela precisa fazer isso para poder despertar alguns certos gatilhos nesse seu público ideal, para que essa construção e percepção de valor e autoridade dela acabe corroborando mais para frente na venda de algum bem ou de algum produto ou serviço. Então, eu entendo a ostentação nesse sentido. Agora, tem quem perde a mão? Certamente. Tem
que às vezes não tem nada daquilo e se utiliza desse mecanismo para passar uma imagem que não é coerente, existe também. Agora, existe também a galera que eventualmente já tem de fato essa posição financeira e que eu não vejo também grandes problemas em utilizar de maneira pontual para poder despertar isso daí. Principalmente quando existe uma jornada do herói por trás. Sim. Quem que é os personagens com que a gente se conecta mais? Você pode pegar desde grandes nomes assim, dos influencers no Brasil hoje, desde Carlinhos Maia, o próprio Luva de Pedreiro. O Luva de Pedreiro, você observa esse fenômeno justamente como um cara no interior, né? Nordeste. E assim, o fato dele estar ali apresentando uma mansão, e que pode ser percebido como um ambiente de ostentação, te deixa mais feliz do que uma pessoa que já estava ali dentro daquele ambiente de ostentação por si só. Ou seja, então não é ostentação pela ostentação, é o storytelling que está por trás daquilo ali. Então não vejo problema, eventualmente, não vejo problema. Quem sou eu para ver algum problema em alguma coisa? Mas eu não vejo que é chulo ou que é baixo uma pessoa se utilizar, desde que tenha um contexto ali por trás e que faça as pessoas se conectarem com aquilo, né? Que mostre para algumas pessoas que aquilo é possível, que aquilo... Então assim, eu acho que tem assim limitações de pessoas que fazem isso de uma forma bem mau caráter também, né? Para iludir, ludibriar. Esse mau caratismo que eu falo. Que é essa promessa, cara, né? Essa uma promessa irreal. vazia. É esse cara da promessa vazia, com essa ostentação. Eu olho, cara, pra mim é vergonha alheia. Não, ele vai se ferrar daqui a pouco, né? Vai, não tem como. Porque ele Não atinge, sustenta. ele atinge um público, ele não consegue sustentar. Ele atinge um público de nível de consciência baixo no que pode oferecer essa promessa de... Tá aí, para. Aí você tocou numa questão agora. O público que ele cai nessa falácia da ostentação é um público de um nível de consciência muito baixo. Aí usa as armas da persuasão nas Perfeito. copies para atingir um público baixo. Esse nível de consciência baixo. O cara, ele olha para aquele estado atual dele, ele olha para aquele estado desejado, referenciando aqui o Sullivan, que fala muito sobre isso nos conteúdos dele, e ele entende que ele pode chegar lá através da promessa desse cara, não tem nível de consciência. O cara, o expert, ele tá usando muita persuasão na fala dele, o cara cai no funil, compra o produto. Então, assim, eu vejo. E é um processo orgânico e inconsciente que faz com que o cara caia nessa esteira e compre o produto. Só que tá acabando. Você não acha que tá acabando um pouco disso, assim? Sobre o nível do marketing digital. É o nível do marketing hoje, né? Geral, né? Eu digo, já falei em vários podcasts aqui, que até eu brinco com os meninos, eu falo o seguinte, cara, copy cretina já funcionou, não funciona mais. E a ostentação, pra mim, ela é parte das cretinices que foram feitas em algumas copies no marketing digital brasileiro. Pode até pegar pesada, alguém pode aí não gostar do que eu tô falando. Cara, eu não consigo ter meia palavras para falar sobre isso, né? Eu acho que a ostentação, pura ostentação, é aquela mensagem, como é que é aquela frase que o cara fala assim, olha como eu sou tão rico que a única coisa... Não, olha como eu sou tão pobre de espírito que a única coisa que eu tenho é dinheiro. Né? Para mim, a ostentação por ostentação passa essa mensagem. Dentro do digital, vocês estavam falando aqui, você estava falando com o Brunão aqui no episódio de vocês, sobre os grandes mercados da internet. O episódio do metaverso, né? Metaverso. Inclusive tá aqui no canal o episódio do metaverso e NFT. Procura que vale a pena assistir. Baita episódio e trata muito desse ambiente digital, né? Como que é o comportamento das pessoas ali dentro. E uma coisa que vocês falaram muito bem, que é o mercado de sexo em si, ele tem uma projeção estratosférica e o do dinheiro, ele vai acompanhando e tem uma projeção tão grande quanto, cada vez mais pareado. E o que acontece? Com esse advém, essa vinda do digital, que acabou pegando o público mais amplo, esse tipo de promessa caiu nas graças assim do pessoal, porque tornou muito próximo uma realidade que até então era extremamente distante. É sexo pra caralho. Era um tabu falar disso. Vou ser sincero, até citando um outro episódio, o Rafa falou que já trabalhou como afiliado. Meu primeiro trabalho digital foi como afiliado. O Rafa Prado. Que também passou por aqui, tem outro episódio. Por que isso, pessoal? Porque é evidente que você vai olhar para aquilo que tá mais próximo e achar que faz mais sentido, porque realmente é mais fácil, entre aspas. Na prática, você vai vendo que não é bem assim, mas eu entendo que a gente já tá passando por um amadurecimento por parte do público. Virou meio que meme, esse negócio do arrasta pra cima. Virou meme. A galera já tá ligada que, também não é bem por aí. Então, isso é positivo, assim, porque a gente acaba filtrando e fica no mercado aqueles que eu citei anteriormente, que usam esse tipo de artifício de forma consciente, que tem uma jornada do herói por trás e que mais do que anunciar, vive, é o real deal, né? É aquilo mesmo. É o dia a dia, é o dia a dia do cara. A pessoa é. Tem duas coisas assim que eu vejo também, que colabora muito com isso, que é o nível de profissionalismo que o marketing está começando a chegar, porque, quando a gente fala de afiliado, há 4, 5 anos atrás, a gente está falando num cenário assim de um mato extremamente alto, que
todo mundo estava entrando nesse mato, querendo capinar, colher alguma coisa daquilo, e entrava essas falsas promessas, né? Essas imoralidades de promessas que eu não concordo muito. Só que de lá pra cá, cara, o que eu vejo a nível de profissionalismo é muito grande. E essa estrutura operacional favorece quem vai ficar no mercado, né? De fato, quem vai ficar, quem vai se manter no mercado ou quem vai sair. E tem uma outra coisa dentro do próprio profissionalização, do nível de consciência das pessoas como um todo, que o próprio Gustavo falou. Por exemplo, o luva de pedreiro. Como que ele conecta diretamente com o público? Cara, é uma fala extremamente simples. É o que a população... Receba! Né? Receba! Outra coisa, tem uma outra pessoa, uma outra personalidade muito forte, que é a fadinha do skate. Não sei se vocês já ouviram. Sim, é a fadinha. Conecta muito também. Sim. Porque é com a realidade das pessoas. Tem uma outra que entrou, uma Bailarina. Ela entrou com um baile de favela no Mundial, eu acho. Ah, foi a... Não é bailarina, ela é atleta de solo e Eu esqueci o nome dela. Procura aí, Kaique, o nome dela. Vai Exato. falando, Vinícius, que eu vou procurar. Não, a brasileira que ganhou medalha lá, que entrou com baile de favela... Eu esqueci. E aí o que acontece, cara? Isso começa a gerar os próprios influencers que falam diretamente e conectam diretamente com as pessoas. Porque, cara, existe, né, esses dois... Rebeca Andrade entrou com baile de favela nas Olimpíadas. Exatamente, É isso aí, cara. Rebeca então, Andrade. Você pode pegar essas três características, essas três personalidades dentro do digital hoje que viraram puta influenciadores e falam com a fala das pessoas, né? Se conectam de fato com essas pessoas. O que é o influenciador, em última instância? Essa pessoa que utiliza-se da imagem assim para movimentar a audiência. É alguém que realmente tem um público que se vê nela em alguma instância, né? Que tem esse nível de conexão. Então, assim, se você for ver por outro lado, essa galera que utiliza muito desse artifício de ostentação, se feito dessa forma tão chula, ela acaba mais se distanciando do que necessariamente aqui se aproximando de fato com esse público. E aí é o efeito inverso, né? Aí é totalmente oposto. E aí, só fechando essa questão também que não se sustenta no longo prazo, porque, cara, não tem como, financeiramente falando assim, a pessoa realmente manter um estilo de vida que ela não tem. E segundo, que as pessoas elas vão realmente caindo na real, o nível de consciência vai aumentando e mais do que simplesmente você vender, você precisa entregar. Então a pessoa que usa desse tipo de artifício para vender, ela muito provavelmente não consegue fazer com que aquela promessa se concretize. Ou seja, daqui a pouco ou ela tem que sumir ou ela vai ser sumida, né? Você entendeu? Você sabe que você tá falando uma coisa interessante? Há uns 4, 5 anos, eu tava numa roda de amigos conversando do digital. E surgiu essa história do vender e entregar. Sim. E aí tinha um nessa roda dando risada e falou o seguinte: porque eu vendo meus cursos a não sei quanto, mas só 15% dos que compram fazem. E o cara rindo. Eu olhei pra ele e falei, cara, eu me preocuparia muito com isso. Por vários motivos. Esse cara não caminha na esteira, esse cara não te indica, esse cara não compra outro. Então, assim, uma preocupação, né? Não é só o vender, mas fazer uma entrega muito boa também. E a gente observa que tem muita gente no mercado que vendeu e não entregou também o que vendeu. Isso também contribuiu para sucatear o marketing digital, para botar na conta do marketing digital, que não tem nada a ver com o marketing digital, isso tem a ver com a índole e o mau caratismo do cara que vendeu e não entregou, né? Agora, tem um outro ponto também, Gustavo, que eu vejo o seguinte, e Vinícius, como todo mercado, o que aconteceu com o marketing digital? Ele se tornou uma bolha, que era desse tamanho, e essa bolha agora, eu vejo ela se retraindo, e é o que você falou, quem é bom tá ficando, e quem fez promessa vazia e tal, tá saindo. Ou seja, o mercado não é o tamanho que ele tinha. Ele tem um tamanho, ele tá se acomodando a chegar no tamanho desse mercado. Agora, a gente sabe também que mesmo se acomodando, ele é um mercado bilionário. E vai se profissionalizando cada vez mais. Isso aqui é importante. O empreendedor às vezes pergunta, será que é o momento, né, de eu começar a fazer esse tipo de investimento, de estruturar isso internamente? E aí tem o melhor momento, que foi ontem, o segundo melhor é hoje, pelo motivo que você acabou de citar. E talvez amanhã seja tarde demais. Exato. Pelo motivo que você acabou de citar, o mercado bilionário. Cada vez mais grandes empresas têm investido nessas plataformas, nesses canais. E aí tem uma métrica que é importante a galera entender, que é o CPM, o custo por 1000 impressões, né? Então, cada anúncio que está lá no seu Instagram, no seu Facebook, ele está imprimindo, ele está contabilizando um CPM, uma impressão. Esse custo por essa impressão, ele vai tendendo a aumentar quanto mais essas empresas tendem a investir. Então, assim, vai ficando realmente, não só quem
tem de fato ali um produto, um serviço que entrega, mas quem está se sofisticando mais, entendendo melhores formas de poder fazer esse tipo de comunicação. Aí você vai me dizer, pô, Gustavo, mas a Coca investe bilhões e eu não tenho esse potencial de investimento. Você vai investir o que cabe no seu bolso. Você vai investir o que cabe no seu bolso e pensar estrategicamente ou procurar ajuda que te ajude a bolar um planejamento estratégico de marketing que te permita utilizar esses efeitos virais, efeitos que fazem o algoritmo trabalhar a seu favor para poder, com um investimento muito menor, trabalhar um impacto tão grande. Não sei se quanto, mas um impacto que faz sentido para o seu negócio, na sua realidade atual. A gente falou muita coisa aqui, para quem está nos assistindo e não tem tanta maturidade assim de marketing, para o cara começar a entender. Agora, o cara que de repente está nos assistindo e já tem uma certa maturidade de marketing. Vamos lá. Me diz uma coisa, tem algum número específico sobre, vamos imaginar, eu vou investir 10 mil reais de campanha no meu negócio. Em termos percentuais, tem como dividir assim, olha, 20% tem que ser para distribuição de conteúdo, 20% é para remarketing de público que entrou em contato, mas não comprou, 20% é para quem já é cliente comprar o próximo produto. E aí, 40% eu vou fazer anúncio para vender direto e trazer novos clientes. Tem alguma... Você falou, tudo tem método, né? Tudo tem um processo. Você trabalha algum processo em cima disso, quantitativamente falando? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o importante é assim, né? Antes da gente fragmentar essa verba de mídia, e até um ponto para realmente a galera que já investe, né? É você entender que dentro do funil que você tem estabelecido ali no online, os objetivos que você tem ali de conversão vão originar de fato uma engenharia reversa. Então, para aquilo que você tem de objetivo de venda em si, de acordo com o custo por venda que você está ali já em mãos, que você tem em mãos, você vai de fato ali estruturar o que seria um budget, um orçamento ideal para começar. Dentro desse orçamento ideal, a gente vai ter ali um percentual voltado, como você mesmo mencionou, para distribuição, e aí eu recomendo sempre ali de 15% a 20% de fato, porque você está trabalhando aquele público topo de funil, é importantíssimo, por mais que você tenha um público com nível de consciência bacana, que vai comprar, isso se esgota em algum momento, né? Então ter um percentual da sua verba focada nesse público que ainda não te conhece ou que ainda não considera a sua solução, extremamente importante. Quanto? 20%? Depende. Se você realmente ali já tem um público que está sendo trabalhado para converter, tudo bem você pegar uma fatia um pouco menor a princípio e distribuir ela de forma consistente. Agora, se você não tem público, se você está começando do zero, você vai precisar desprender um pouco mais de verba para conseguir angariar, fazer essa aquisição de público base para depois ir para campanhas com mais foco em conversão. Então, vamos pegar esses dois cenários. Para campanhas com foco em marketing direto e que vão de fato colocar lead para dentro, conversão para dentro, dinheiro no caixa, de fato ali um percentual mais avantajado. Só que até dentro desse percentual você tira uma parte para trabalhar muito bem o remarketing, coisa que às vezes a galera ou não faz ou faz de uma forma que não é a proposta em si, né? Que é provocar novos estímulos para quem não converteu. Hoje, dependendo do segmento, a gente percebe que o ritmo e a frequência de anúncios que tem que chegar até essa pessoa até ela converter pode ser bem alta. Então é importantíssimo a gente também ter uma verba de remarketing que vai girar em torno ali dos 20% a 30%, dependendo do público de remarketing que você tem, para poder também ser trabalhado. Então, assim, existe um percentual cravado? Não, vai depender muito do que desse empreendedor tem de base de público para poder realmente ali operacionalizar. Mas esse percentual que você citou por cima é bem o que a gente acaba recomendando à primeira vista. Importantíssimo também, passando a bola pro Cole também, quando a gente fala de growth. Colocou um percentual, viu na prática ali o efeito, na prática daquilo ali, a gente vai remodelar de acordo com o resultado. É teste. Então, né? Se eu precisar mexer nisso e sair de 80 para 20, de 20 para 80, a gente vai fazer, porque a gente acredita no que a gente está vendo. Né? Por mais que as projeções estão ali, não tem nada que supera a realidade. Né? É aquela brincadeira que a gente faz. 3 estratégias fundamentais. Testa e testa. Exato. Eu só vou complementar o que o Gustavo falou, que é olhar para as métricas daí, a gente sai dessas métricas ali onde a gente explode, né, o investimento, o budget que a gente tem, né? E aí vale ressaltar também aqui, pessoal, que normalmente as empresas elas disponibilizam um budget de investimento dentro dessas ferramentas. E a gente está falando aqui, por exemplo, de R$2.000 mensais. Desses R$2.000 mensais mínimo, a gente explode isso num plano de mídia, que foi exatamente isso que o Gustavo falou. Né? Toda essa estruturação chama-se plano de mídia. E depois, como que eu vou conseguir metrificar esses números para saber se eu estou conseguindo atingir o número esperado ou não? A gente tem duas métricas aqui muito importante, e até eu vou falar sobre glossário de marketing, né? Dá até para colocar isso no podcast lá, anexar depois lá um link para o pessoal pegar, que é ROI ROAS, né?
O ROAS, ele está ligado diretamente ao investimento que você está fazendo dentro das ferramentas, que no caso é esses R$2.000, entendendo como esse investimento está retornando dentro do negócio, ou seja, coloquei 2.000, ele está sendo positivo ou negativo, ele deu o ROAS 1 ou não, né? E aí a gente começa a metrificar esse número. Por outro lado, a gente tem o ROI, que é o retorno sobre investimento. Então, dentro desse ROI, ele vai englobar mais números, mais dados, por exemplo, como, para mim metrificar o ROI, depois que eu gero a oportunidade, gero o lead, ele passa por um fluxo de processo comercial. Depois desse atendimento, eu tenho efetivamente o processo de fechamento contratual. Eu tive um time para conseguir fazer esse fechamento. Então, eu tive um custo com esse time. Esse custo, ele já encaixa dentro do ROI, juntamente com um investimento que eu fiz de R$2.000. Então, essa é a diferença, né, que a gente olha para esses dois indicadores, se está positivo o ROI ou se está positivo o ROAS, que é somente com o investimento nas ferramentas. Então, colaborando nisso que o Gustavo falou, essas duas métricas é extremamente importante também. Agora, eu vou fazer um comparativo aqui para você entender o seguinte. Cara, se você contrata um novo colaborador e você dá para ele 90 dias de experiência, quando você estabelece uma estratégia de marketing, não adianta você querer que o resultado venha na semana seguinte. De fato. Não adianta você querer que o resultado venha daqui 15 dias. Principalmente se você nunca fez. Principalmente se você nunca fez. Então, o que eu vejo também é o imediatismo. O cara, ele quer fazer o negócio agora e ele quer duplicar o faturamento dele o mês que vem. Cara, isso não vai rolar. Então, você trouxe um percentual legal de como eu faço, eu vou distribuir a minha verba de marketing. Agora, em termos de tempo, o que você considera razoável para quem está nos assistindo, contratou uma agência, ou quer contratar uma agência, ou quer contratar uma assessoria de marketing, para o cara ter em mente o seguinte, cara, eu vou ter que investir X tempo, né? X período, para dali eu começar a ver resultado. O que você acredita que é um tempo ideal, Gustavo? Vamos pensar assim, a gente tem ali negócios com uma maturação mais avançada, que já tem uma estrutura mínima, e tem negócios que estão iniciando, e diferentes modelos de negócio. Vamos imaginar quem não fez nada, o cara vai começar. Que seja um inside sales, ou seja, um modelo onde você gera demanda pela internet para converter lá, de fato, no ponto de venda. Esse cara ali, dentro do processo de maturação, se ele não tem uma noção do custo por lead dele, ele não sabe, de fato, qual que é as taxas de conversão que eles têm, qual as taxas de conversão que estão ali presentes nesse funil, ele vai ter um período ali que a gente coloca pelo menos de 3 meses para encontrar esses indicadores, maturar esses indicadores, porque também não é só encontrar o custo por lead esse mês e tomar aquilo como verdade. Você está falando 3 meses, 3 no mínimo. meses para a gente poder encontrar esses indicadores, encontrar maturar, dados, ter informações. Construir esse funil contigo, a 4 mãos ali. Então, vamos dizer que a gente teve ali um primeiro mês onde a gente conseguiu verificar na prática que o lead está custando R$5. No segundo mês, ele está custando ali R$7. No terceiro mês, ele está custando R$8,50. Eu vou fazer uma média aqui, entender como que é a variação desse lead, e agora sim eu posso te dizer que ele custa X, porque eu já tenho um histórico, eu consigo ver o comportamento disso. Agora, tem gente, Sullivan, que pode eventualmente ter um resultado um pouco mais imediato, sim, se essa pessoa já tem uma demanda reprimida absurda, nunca operou no digital, ela chega e coloca e de repente o negócio acontece. Isso muita gente fez, por exemplo, no mercado de infoprodutos, que nunca tinha lançado, e até o modelo de lançamentos preconiza isso, né? Gerar uma demanda reprimida e aí quando você vem, explode. Agora, isso é exceção, né? A gente opera pela regra. Qual que é a regra? É você colocar ali um período que a gente coloca como sendo mínimo de 3 meses ali para conseguir maturar esses indicadores, de fato conseguir colocar aquilo ali dentro de uma projeção que seja factível. E assim a gente não só se apegar no que a gente acha, mas em dados da realidade. É legal você falar isso, que uma coisa é a exceção, outra coisa é a regra. Em 2018, eu queria lançar um novo produto aqui, eu parei, pensei, eu falei o seguinte, cara, vamos perguntar para os nossos clientes. E aí eu mandei um e-mail para quem já era cliente, tive ali umas 100 e poucas respostas, e o e-mail basicamente era o seguinte, se você tivesse meia hora de café comigo, tomar um café comigo, perguntas você me faria. E unânime as respostas foram, como fazer coach para pequenas e médias empresas. Foi o que eu vi. Aí a gente pegou e automaticamente lançou o produto Business Coaching. Como eu aplico coach para pequenas e médias empresas. Então a gente já tinha o Life Coach, tinha o Executive Coach, coach para os executivos, tinha o Team Coach, coach para time, Leader Coach, e criamos o Business Coach, que era o coach voltado para o negócio. E é o que você falou, demanda reprimida. Bum! Né? Explode. Quase 2 milhões de venda ali em 2, 3 dias de abertura de carrinho e tal. Num modelo de lançamento a coisa foi. Então,
tudo depende da maturidade que você tem, tudo depende de como você tem diretamente o entendimento da necessidade do cliente ali, do que o cliente precisa naquele momento e entregar exatamente a solução para ele. Então faz muito sentido o que você está falando mesmo com relação a tempo. Parênteses aqui também que o Cole pontua, porque tem uma galera que vem pro digital, principalmente e-commerces assim, né? A gente sempre fala, né? Eu vi o Flávio uma vez falando isso, o Flávio Augusto falando isso uma vez e eu acho muito verdade. Duas formas ali de você, de repente, quebrar. Uma é você não vender e a outra é você vender e não conseguir entregar. Eu já vi casos assim de a galera vender, fazer de fato ali uma movimentação muito forte através de e-commerce e trazer uma antecipação, períodos de Black Friday e afins, e não conseguir viabilizar de fato uma logística ou uma entrega para corresponder com aquilo. Porra, esse e-commerce não vende nunca mais. Então, assim, também assim a gente pensar no tempo de maturação do digital em si, sim, mas é pensar também na sua estrutura, naquilo que você já tem, o quanto que você consegue lidar com a demanda que é gerada. Então, porra, mano, pode ter certeza que a gente vai trabalhar uma demanda, todo mundo aqui, Sullivan, isso aqui é uma questão de atenção, né? O mercado digital hoje não é mais uma opção, é a atenção da galera tá aqui, então se você tá buscando atenção e conversão, você vai buscar justamente nesses canais. Então, partindo desse princípio, a gente entende que, olha, você vai gerar demanda sim. O quanto que você se prepara também para atender essa demanda é o que conta para esse tempo realmente ser mais efetivo para você. Muita gente tá ali, de repente, gerando demanda, gerando lead através do digital e não olha para dentro do time comercial e estrutura ele de acordo com a necessidade. Esse é um outro problema também. Exato, não tem tato para olhar que, olha, esse lead é diferente daquilo que você fazia anteriormente, é uma outra proposta, é um outro nível de consciência, tem que ser trabalhado de outra forma. Existem dados hoje da própria Salesforce, falou, cara, depois do 7º, 8º follow-up que você vai converter ali cerca de 70%, 80% das vendas. Então, assim, às vezes você não vai, trazer isso daqui de primeira para um time comercial, vai levar um tempo para ele conseguir maturar. Então, percebe que não é só um tempo ali do digital em si, é o tempo da empresa também de se estruturar e se adaptar para a realidade do digital. Mas, assim, trazendo a responsabilidade para aquilo que nós temos controle, a gente sempre trabalha para os nossos parceiros da seguinte forma. A gente tem aqui 3 meses, é um período que você tem que ter de folga, entre aspas, de investimento para conseguir verificar na prática o quanto que esses indicadores são confiáveis. Para ter informações sobre o teu negócio. De conseguir escalar. Algumas pessoas acontecem no primeiro mês, algumas no segundo, algumas no terceiro, algumas levam um pouco mais. E é essa a realidade que a gente tem no mercado. Não adianta querer ludibriar ou fazer como o cara da ostentação que é aqui assim. Não, porra. Tem em cada caso vai ser um ali. Mas você não acha também, Gustavo, que de uma certa forma isso foi uma ideia também vendida pelo marketing digital? Também. Do imediatismo. Sim. E muita gente comprou essa ideia e não tem a paciência. É o ganho de dinheiro rápido. E não é o ganho de dinheiro rápido. Cara, sim, né? Sim. Então... É por isso que eu falo, cara, tipo assim, a gente tem muita metodologia, né? Tudo que eu falei aqui, por exemplo, foi contextualizando metodologia. O que o Gustavo falou ali foi contextualizando metodologia. Quando um cliente chega, você vê, quando a gente chegou lá, pô, Step V1, Step V2, Step V3, maturação desses indicadores, para daí a gente começar uma escalabilidade do negócio. Não vou te garantir resultado agora, cara. Não tem como eu te garantir resultado agora. Então, os 3 primeiros meses, eu vou encontrar os seus indicadores. Tu não tem custo por lead, tu não tem custo por oportunidade e muito menos custo por venda, eu vou te dar esses indicadores através de um processo de vendas através da internet. Então, vou captar o lead, vou jogar no CRM, vou treinar o seu time comercial. Pô, tem vários processos que a gente fala que é a construção da fundamentação ali no marketing digital para a gente começar a levantar as paredes. E aí esse levantar paredes é após os 3 meses. Porque se eu descobrir todos esses indicadores, de 3 a 6 meses eu vou fazer o quê? Vou maturar. Tá real esse lead? Esse lead ele pode cair um pouco mais? Tem como eu diminuir o meu custo por oportunidade? As métricas que eu achei dentro do meu funil, eu consigo diminuir e achatar mais a curva? Achatei. 6 meses depois, aí eu viro para o cliente e falo, cara, vamos investir mais dinheiro porque eu tenho indicadores suficientes para a gente conseguir ter previsibilidade. Não é nem garantia, é previsibilidade do retorno sobre o investimento. E aí tem várias coisas. Tem a qualidade do time de vendas, tem a qualidade da entrega do produto também. Tem dezenas de fatores que são extremamente importantes aqui. Agora, vamos lá. Se você pudesse deixar um recado para a galera que está nos assistindo aqui com relação ao marketing digital, que recado você deixaria? Primeiro você, depois o Vinícius. Eu deixaria o recado que o famoso ET Bilu deixou, né? Busquem conhecimento. ET Bilu, boa. Porque, cara, é o que a gente falou lá atrás, velho. Não adianta. Você pode ter ali as ferramentas, as assessorias, as agências, mas o que vai, de fato, provocar uma transformação digital no seu negócio é o seu conhecimento, é a forma como você consegue compreender a realidade do digital para o seu negócio. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui pra galera para estudar, de fato, esse mercado, se interessar por esse mercado, é bacana demais. O próprio podcast aqui tem episódios que, assim, contextualizam muito bem essa realidade. Então, eu diria isso, assim, buscar, estudar, entender, investir tempo.
Uma dica que eu posso dar é: faça um trabalho a 4 mãos com a sua prestador de serviço, que seja uma agência, que seja uma assessoria. Não delargue, né, Vinícius? Não delargue. Esse é um dos principais motivos que fazem a gente ter sucesso no projeto. E, novamente, eu vou referenciar o Sullivan. O Sullivan foi essa pessoa, foi a pessoa que olhou criteriosamente por todos os processos que a gente veio fazer desde que ele assinou a parte contratual, e por isso que a gente vem conseguindo entregar resultados. Então, não delarga, faça um trabalho de 4 mãos, porque tem como extrair bons indicadores ali no marketing digital e fazer do marketing digital mais um canal de venda. Mais um canal de venda e não o canal principal de vendas. A gente sempre coloca isso também na pauta. É isso aí, galera. Tenho certeza que esse podcast agregou muito para você, mais consciência e mais maturidade sobre o marketing dentro do seu negócio. Esse foi mais um episódio do Lucro Certo. Lembrando que nós estamos aqui toda terça-feira às 17h45, aqui no YouTube e também disponível em todas as plataformas de áudio. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora para receber todos os nossos episódios. Vinícius, obrigado. Muito Foi obrigado. um prazer o nosso papo aqui. Gustavo, obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto. Um grande abraço a todos e a gente se vê em breve. Até lá.